Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal Piuí. Poucos filmes assustaram tanto as pessoas quanto A Bruxa de Blair. Um filme que dizia ser real e teve muita gente que acreditou. Juro, fui enganado. Mas o que nem todo mundo sabe é que além de não ser real, A Bruxa de Blair é uma trilogia e é justamente sobre ela que a gente vai falar hoje aqui no canal Piuí. Então apague as luzes do seu quarto e prepare-se para se assustar com pedras e gravetos na saga A Bruxa de Blair. A gente tá aqui na floresta tentando sobreviver. Se você não deixar um like no vídeo, eu não vou conseguir sobreviver. Pelo amor de Deus, dá um like no vídeo. Em 2021, o Piuí anunciou seu primeiro podcast de RPG. E tava tudo certinho até que no dia 24 de dezembro, a maldição do Natal nos acometeu e perdemos todos os arquivos. E eu juro, isso não é piada, isso realmente aconteceu, mas a gente conseguiu dar a volta por cima e agora está chegando Krampus, o churrasqueiro do mal. Quando o churrasco da família Piauí é interrompido por um incêndio. Tô pegando fogo, bicho! Nasce das brasas uma criatura assustadora. Parte cabra e parte demônio. Vocês querem me ajudar com isso? Não. E só a união dos Piauí poderá acabar com esse mal. Vocês jamais conseguirão sair daqui. Eu farei vocês pagarem pelo que fizeram. A lenda do Krampus jamais morrerá. Eu vou atacar ele, mas meu objetivo é enfiar o dedo no meu cu dele. Fala menos e passa mais carne, por favor. Não passa aqui, é sempre no ponto. Chato pra cá! Pra ver. Pra ver. Pra ver ou pra ver? Que filha da... PiuíCast apresenta. Já que o velho disse que ia ser o último churrasco, vamos cremar ele aqui na churrasqueira pra aproveitar o carvão. What? Todo mundo concorda? Então tá bom. Krampus, o churrasqueiro do mal. O primeiro podcast de RPG do Piuí. Ouça grátis, somente no Spotify. Os estudantes Eduardo Sanches e Daniel Myrick sempre foram muito fãs de filmes de horror. E daí eles fizeram um canal no YouTube pra falar sobre esses filmes. Olá pessoas, eu sou o Leonardo E eu sou o Miguel. e esse é o canal Piuí. Não, porque eles tinham mais talento do que isso. E eles costumavam se assustar muito mais com programas de TV e documentários sobre acontecimentos paranormais. O lance da realidade trazia medo para esses dois. Então, em vez de criar um canal no YouTube, eles decidiram fazer um filme de horror que parecesse real. Só que os métodos que esses dois usaram para chegar nesse realismo não foram nada convencionais. E foi graças a isso que eles criaram A Bruxa de Blair, um dos maiores fenômenos da história do cinema e o falso documentário que mais enganou gente nesse mundo. Pra minha tia, esse filme é real até hoje. Durante muitos anos foi real para mim. Tio? Lançado em 1999 com roteiro e direção de Daniel Myrick e Eduardo Sanches, A Bruxa de Blair, começa falando que em 1994, 3 estudantes de cinema foram pra floresta fazer traquinagem, sabe? Jovem é desocupado, jovem não sabe o que fazer, então pegou a câmera, foi pra floresta pra fazer filmezinho, pra brincar, e em vez de fazer vlog na cidade, eles foram pra uma floresta que diziam que tinha uma bruxa lá. Tinha uma maldição envolvendo aquele lugar. Esses jovens Heather, Mike e Josh fizeram as traquinagens deles, só que acabaram desaparecendo. E logo depois começaram a mandar equipes de busca e tal, e um aninho depois encontraram as gravações, mostrando o que aconteceu nessa floresta maldita. Se hoje em dia a frase baseado em fatos reais é lugar comum nos filmes de terror, em 1999 a história era muito diferente. E A Bruxa de Blair não só lançou essa frase no início falando dessa galera que foi produzir um documentário e desapareceu, como fez de tudo para que a representação de todo esse caso fosse o mais real o possível. O roteiro desse filme, por exemplo, praticamente não tinha diálogos, porque a ideia dos dois diretores era que os atores improvisassem
improvisassem os textos deles no meio da floresta. Não é à toa que os testes de elenco foram feitos assim. Os atores entravam numa sala, os diretores lançavam uma pergunta aleatória e conforme a pessoa se virasse no improviso, ela era ou não selecionada para o papel. E os próprios atores tiveram que gravar todo esse filme, né? Então a equipe ainda teve que ensinar eles a manusear a câmera, controlar áudio e todas essas coisas. Se fosse feito aqui no Brasil, eles teriam utilizado aquele grupo dos Barbixas, né, pra fazer, porque eles eram bons de improviso. É verdade. Troca. É verdade. Troca. É verdade. Troca. Mas a grande sacada de verdade de A Bruxa de Blair é a divulgação do filme, porque eles fizeram um site falso informando que jovens foram pra uma floresta em Burkittsville e desapareceram. Ninguém sabia quem eram esses jovens, até porque esses atores eram desconhecidos e eles estavam utilizando os nomes deles na vida real dentro do filme. Então Heather, Mike e Josh desapareceram. E o pessoal começou a falar, esses jovens não eram atores, eram de fato jovens que foram pra floresta, desapareceram e ninguém sabe onde é que eles estão. E aí começaram a criar várias notícias falsas, o pessoal começou a divulgar que eles estão desaparecidos até hoje, entendeu? Então, tipo, o filme fez parecer que tudo aquilo ali era real. E as pessoas acreditaram, né? Muito piado! E os próprios atores comentam, né, que eles se arrependem de ter usado seus nomes. Porque durante o lançamento do filme, por exemplo, as famílias deles começaram a receber ligações de conhecidos prestando condolências, falando assim, pô, fiquei sabendo, teu filho morreu e tudo mais. Então, essa história, ela realmente tomou conta do mundo. Ninguém estava indo assistir a um filme. Todo mundo estava indo assistir aos últimos momentos de vida desses 3 jovens. E isso, por si só, é muito assustador. E pra ser sincero, eu pago muito mais pau pra esse filme por ter enganado as pessoas do que como o filme por si só. Porque esse lance de tu começar o filme e aparecer em 1999 com aquela fonte de documentário e tal, faz parecer que de fato esse filme não tá fingindo que é real. Ele é real. E hoje isso pode parecer muito óbvio, mas em 1999 não era. O cara é um gênio. É importante falar que Heather, Mike e Josh vão até Burkittsville porque tem essa lenda da bruxa, entendeu? Então eles começam a perguntar pros moradores ali da região se vocês conhecem alguma coisa sobre isso e tal. E assim eles acabam descobrindo que lá existia uma tal de Ellie Kedward, que era uma jovem que foi acusada de bruxaria no século XVIII. E aí o que o pessoal fez? Parece uma bruxa? Vamos amarrar ela numa árvore e deixar ela morrer de fome. Que é assim que se resolve as coisas, né? Na verdade, a bruxa tem que ser queimada, né? We have found the witch, may we burn her? A gente sabe disso. Então eles erraram. Errou. Erraram rude. E não é à toa que no ano seguinte metade das crianças de Blair desapareceram. E aí a população restante decidiu ir embora daquele lugar amaldiçoado. Foda-se! E o Léo falou Blair, né? Porque Blair era o nome antigo daquele local. Depois que outros moradores chegaram, virou Burkittsville. E é o nome que usa até hoje em dia. Só que tem mais treta envolvendo esse lugar ainda. Muita treta. Isso porque Burkittsville sempre foi uma cidade meio maldita. E o caso mais famoso aconteceu na década de 40, quando Rustin Parr sequestrou e matou 7 crianças na sua casa que ficava no meio da floresta. E tinha um detalhe muito importante nessas mortes, um requinte de crueldade, que ele botava uma criança virada para a parede enquanto ele matava a outra. E aí aquela lá tinha que ficar ouvindo os gritos e não podia olhar para ele. E aí quando perguntaram pro Rustin Parr por que ele fazia isso, ele disse que a bruxa mandou que ele fizesse e que ela só deixaria ele em paz depois que o trabalho fosse feito. Ah, então tudo bem, né? Se a bruxa falou, o que eu vou falar, né? Por que é tão mais fácil terceirizar a culpa? Sabendo dessa treta, os jovens entram na floresta procurando essa casa do Rustin Parr. E aí eles procuram, filmam aqui, fazem uma brincadeira e tal, e começa tudo de boa, entendeu? E a relação dos jovens é muito natural. Como o Léo falou, o filme inteiro foi gravado na base do improviso. Então as coisas que eles falam são coisas que jovens falariam mesmo, entendeu? Faz todo sentido. We took a map reading, we just follow what the compass says. We're going straight ahead, we're going that way. That way. We are in the middle of nowhere. We've been in the middle of nowhere for 2 days. The car is parked in the middle of nowhere almost. No, like, look at this shit, man. This is nothing. Só que com o passar dos dias, velho, as coisas começam a ficar um pouco mais tretosas. Esses jovens passam a ser atormentados por gravetos. Por gravetos, cara. Não só gravetos, como pedras também. E bonequinhos de gravetos. Putz, aí complica, né? Teve até um alienígena adolescente que apareceu lá. Um adolescente bem pequenininho e muito sábio com uma voz fina? Você conhece mim? E como eu falei, parece muito real os diálogos e tal. E isso é porque os diretores foram muito espertos, eles foram inteligentes.
Eles pegaram os atores e falaram assim, ó, vai pra floresta, vai filmando as coisas aqui, improvisa bastante, abre a barraca, dorme e continua caminhando. Eles até tinham um GPS para saber onde é que eles tinham que ir, mas todo o trajeto, a escolha de por onde ir, era improvisado. Aí no meio da noite, o que eles faziam? O pessoal tava dormindo, eles botavam um monte de gravetinho, um monte de coisa, quando o pessoal acordava, eles falavam, mas que estranho isso aqui, o que é essa parada? Então era a reação natural dos atores, era uma parada real, eles estavam vendo aquilo ali e não sabiam explicar. Numa outra noite, eles iam lá, o pessoal tava dormindo, jogavam pedra na barraca, faziam um barulho de criança, davam uns gritos, e aí essas reações dos atores começaram a ficar super reais. What happened? Nothing happened. I'm just very hungry and I'm very tired. And I'm very scared and I just want to go home, okay? Okay. But I'm fine and we're both okay. Conforme o filme vai passando, bonequinhos de gravetos aparecem, o ET Bilu dá um alô aqui e ali, e chega um determinado momento que um dos jovens, o Josh, desaparece misteriosamente. E logo depois, a Heather e o Mike começam a procurar ele, e tudo o que a garota encontra é um daqueles bonequinhos de graveto com várias partes do corpo dele enrolado. Ali ela encontra um pedaço de língua, alguns dentes, e nesse momento a Heather sente que eles estão em perigo. E ali ela grava um vídeo, que era um dos poucos momentos que estava previsto no filme. Ela sabia que ela tinha que fazer esse vídeo selfie dela, no qual ela pede desculpas às famílias dos estudantes por ter feito eles irem até ali. É meio que um adeus dela, sabe? E ela se emociona muito nesse momento e dá pra ver como ela chora pelo nariz sem parar. Inclusive isso aí foi virar piada depois de Todo Mundo em Pânico, né? E hoje em dia é impossível assistir essa cena sem lembrar de Todo Mundo em Pânico. Que eu sinto muito. Era a minha entrevista. Minha reportagem. Depois disso, Heather e Mike começam a ouvir os gritos do Josh e começam a seguir essa parada. E aí faz sentido eles estar gravando e tal, porque eles estão na floresta, eles precisam de algum tipo de luz, a câmera emite uma luz, então essa gravação não tá aqui só porque sim, entendeu? Tem um motivo na história. Então eles vão chegando até a casa de Rustin Parr, finalmente encontram essa casa e ouvem mais gritos ainda. E quando eles chegam lá, viram um cabaré de cego. Dedo no cu e gritaria. Esse local é muito claustrofóbico, né? Tem marcas de mãos de crianças ensanguentadas nas paredes e a gente faz a associação com a história que nos foi contada no início do filme. E os dois começam a andar por ali, quando de repente o Mike é o primeiro a ser atacado por alguma entidade. E aí a Heather fica desesperada e ela começa a procurar o cara ali dentro. E o local é pequeno e a qualidade da câmera é ruim, mas ela anda até que ela encontra ele. Ela consegue captar ele na câmera, de frente para uma parede, no canto de um cômodo. E nesse momento ela é atacada e as gravações acabam. A Bruxa de Blair custou $600 mil e eu acho que até deram uma inflada boa nesse valor, né? Porque o filme foi feito com uma caixinha de fósforo e gerou 248 milhões. Cara, vocês têm ideia do que é isso? Esse filme faturou mais de 400 vezes o que foi investido. É muita grana. É muito dinheiro! Ele é um dos filmes mais rentáveis da história do cinema e apesar de não ser o primeiro found footage, ele foi responsável por popularizar esse gênero e influenciou diretamente produções como Atividade Paranormal, REC e Cloverfield, entre tantos outros. E na época, Bruxa de Blair recebeu uma avaliação positiva da crítica, porque de fato, assim, tipo, quando tu encara ele como um filme de jovens na floresta e tu entende todo o processo em volta dele, pô, foi muito bem executado, né? A ideia dos diretores de usar a naturalidade dos atores e tudo mais, assim, isso é genial. Mas assim, como filmes, para pensar em roteiro, complexidade de roteiro, construção de roteiro, esse filme aqui não tem isso, entendeu? Ele é muito mais uma campanha de marketing quase que deu certo. Esse filme ele consegue estabelecer muito bem a ideia do horror sugestionado. Então ele não te mostra as coisas, mas a gente sente aflição em alguns momentos. O problema de A Bruxa de Blair é que ele influenciou tantos outros filmes que hoje em dia, quando a gente assiste ele, tem muita coisa aqui que é lugar comum.
entendeu? É o jovem ser puxado e deixar a câmera cair no chão. Ali vai terminar a gravação, entendeu? A câmera balançar um monte. É, a mensagem no início do filme, as conversas antes deles entrarem na mata, tudo isso virou lugar comum, mas não era. Então, em 99, esse filme funcionava muito bem. Hoje em dia já é um pouco mais difícil, porque realmente ele foi tão influente que existem vários outros found footages que são muito parecidos com ele. E assim, é muito comum você ver hoje em dia as pessoas reclamando desse filme, porque o nome do filme é Bruxa de Blair. Um filme onde tu não vê bruxa nenhuma, entendeu? Tu só vê os jovens saindo catarro no nariz, chorando e correndo. Não tem bruxa, não tem tantos sustos, ele é um filme um pouco convencional, então é bem comum tu ver os críticos avaliando ele positivamente e as pessoas falando que filme chato. E na época do lançamento do filme também teve muita gente que foi ficando com raiva conforme descobria que a história não era real. Porque aí as pessoas perceberam que elas foram otárias. Ah, ela falou assim, que pena que não morreu 3 pessoas na floresta. É, que filme ruim. Bom, 600 mil dólares que geraram 248 milhões. Deu muita grana. É óbvio que vai ter continuação, né? Lançaram em 2000 com direção de John Bellinger, um cara que tem vários documentários no currículo. A Bruxa de Blair 2, O Livro da Sombra, se passa depois do primeiro filme. Mas assim, na história desse filme aqui, o Bruxa de Blair é um filme, entendeu? Então é como se fosse na nossa realidade, entendeu? Não existiu aquela parada, eles sabem que foi invenção e tal, mas eles contam que graças a essa história, todo mundo começou a ir pra Birdsville. Eles querem conhecer a bruxa, querem saber onde é que tá a bruxa e tal, vão lá filmar e tudo mais. Então vários jovens se juntam pra fazer um monte de traquinagem na floresta. Eu vou zoar e beber. E tudo isso é arquitetado pelo Jeff, que é um morador ali do local que está tentando aproveitar para fazer uns trocos. E aí ele lança esse serviço de expedição à floresta, entendeu? E os primeiros clientes dele são um casal de namorados, que inclui a Kirsten, que é uma garota que está grávida, aí tem a gótica do Evanescence e também tem uma bruxa chamada Erika. A bruxa chamada Erika, no dublado, é insuportável em tantos níveis, que eu não sei nem como explicar isso pra você, eu vou deixar você ver. Era uma filha da terra como eu. Ela vai ser minha mentora, mas eu vou falar. É por isso que eu tô aqui. Pra me desligar de tudo. E me comunicar com a Ellie. Cala a boca, tu é muito chato! E logo que eles entram na floresta, eles encontram as ruínas da casa do Rustin Parr. E ali eles são abordados por um outro grupo de turistas, mas eles mandam a galera embora porque eles querem farriar. E esses jovens passam a noite inteira bebendo e usando droga naquele local. Na manhã seguinte eles acordam e vê tudo quebrado. As câmeras foram destruídas e eles não sabem o que aconteceu. Começam a dar uma olhada aqui, outra olhada ali e ninguém entende nada. Até que a gótica do grupo fala assim: "Oh meu Deus, mas eu sei que as fitas estão aqui. Como você sabe isso?" Estou sentindo, estou sentindo. Ah, você não está sentindo nada. Até que eles encontram as fitas onde ela falou. Conexão neural? Ela é uma X-Men. Gótica do Evanescence. Só que tudo isso é interrompido porque a Kirsten, que estava grávida, sofre um aborto espontâneo. E meu amigo do céu, essa cena é inacreditável, tá? É inacreditável. Porque ela sangra, porque ela sofreu um aborto, e ela tava com a mão na região, e ela não percebeu que a mão dela sujou de sangue. Daí ela faz assim, ó. Oh, fuck. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus. É muito ruim. E nesse filme aqui, essa galera não tá presa na floresta, eles sabem sair dali. Então eles levam a Kirsten até um hospital. E naquele local começam as visões e aparições macabras. E a primeira é muito assustadora porque ela tem um sonho com uma criança fazendo moonwalk e desaparecendo. Ela é liberada e por um motivo que eu não consigo entender, eles voltam pra casa do Afonso Solano Jovem lá, o Jeff. Porque sim, entendeu? Eles se libertaram daquela merda, ela passou por um momento muito estressante que é perder um filho, e eles resolveram voltar lá, porque sim. Aí chegam lá, eles começam a olhar as fitas e falam, mas o que aconteceu? Não dá pra ver nada. Esse filme inteiro, toda a duração dele permeia eles olhando fita e não sabendo o que aconteceu. Não tô entendendo nada. É porque assim, a fita é meio tímida, entendeu? Às vezes ela revela uma coisa, às vezes não revela, tem que voltar, passar um filme pro lado, filme pro outro, às vezes aparece, às vezes não, entendeu? A fita parece estar com alguma maldição. E a fita revela a bruxa Erika dançando pelada e os jovens fazendo festa, tomando energético tropical, vodka vagabunda, é só isso aí. Ixi. O problema é que logo eles começam a ser marcados nos seus corpos e eles não lembram de nada do que aconteceu. E é então que eles percebem que foram amaldiçoados pela Bruxa de Blair. E a gente que tá assistindo foi amaldiçoado por esse filme horroroso. A gente tá fudido! E é importante falar que esse filme, ele tem uma edição muito inteligente,
Uma linha do tempo meio tarantinesca, porque enquanto eles estão vivendo as coisas dele, tem algumas cenas de fast forward mostrando eles sendo interrogados por um policial. No futuro? No futuro, o policial quer entender o que aconteceu naquela floresta, porque outros jovens morreram. Então o que aconteceu? Olha como esse filme é inteligente, cara. Com uma pobre obra incompreendida e à frente do seu tempo. E além de inteligente, esse filme aqui também é absurdamente artificial, né? Porque tudo que o primeiro tinha de realismo, esse aqui deixa a desejar. A começar por esses personagens que, cara, a personagem bruxa e a personagem vocalista do Evanescence não dá pra mim, não dá. É intragável um filme assim. Esses personagens não são reais, essas pessoas não existem. Quer dizer, a vocalista do Evanescence existe, né? Mas então, a vocalista da Evanescence tem uma hora que ela vai até um mercadinho e ela vai comprar uns bagulho. E essa cena é toda estranha, porque nada faz sentido, uns jovens começam a tirar ela pra louca do nada e não dá pra entender porquê. Aí a mulher não quer vender coisa pra ela, porque ela é diferente, e ela se irrita e fala, se não me dá, eu vou te dar um soco. Aí ela, tá, pode pegar e vai embora. Ela pegou o carro e foi pra casa. Então vários episódios bizarros começam a acontecer, como um outro episódio onde aquele cara que tinha uma mulher grávida se vê transando com aquela bruxa. Do nada, eles começam uma pegação nervosa e tal. Opa! Era tudo ilusão. Caracas. E esse filme tem um valor de produção muito maior do que o primeiro, mas ele parece muito mais amador, muito mais amador. Ele parece um filme vagabundo tentando parecer um grande filme, entendeu? Tem uma estética de videoclipe que é absurdamente ruim. Que coisa horrorosa! Depois de muito tentar entender o que tá rolando, eles finalmente percebem, velho, que alguma maldição bizarra aconteceu. E aquela mulher que estava grávida é a chave para entender o caso todo. Eles acham que ela é a bruxa e ela que mexeu na cabeça deles. Sabe por quê? Porque eles veem naqueles vídeos ela comandando um ritual bizarro. Eles aparecem pelados, dançando, quebrando câmeras, matando gente. Tudo culpa da bruxa. A bruxa mexeu na cabeça dos jovens. E aí o que eles fazem? Resolvem que vão matar ela. E quando eles chegam pra falar, vou te matar, ela tem essa reação aqui. You're all gonna fucking die. Cara, o que é isso? Atuação é isso. Isso aí é a escola de atores Sylvester Stallone no seu auge. A escola de atores Sylvester Stallone. A Kirsten morre, a nossa bruxa Erika também morre em um outro momento e no fim das contas esse filme, cara, que montagem espetacular. A gente vai lá pro futuro com os jovens sendo interrogados pelos policiais e ali nós assistimos as fitas de verdade, onde é revelado que a Kirsten não fez nada, cara. Ela era inocente. Eram essas pessoas aqui que estavam indo no mercadinho matando gente, estavam fazendo maldade com os outros, estavam matando a Kirsten, entendeu? Porque todos eles foram amaldiçoados, menos ela. E aí várias teorias dizem que o bebê foi amaldiçoado por ela e por isso ela perdeu essa criança. Bruxa de Blair 2, o livro das sombras. Que livro é esse das sombras? Que eu não conheço nenhum livro das sombras desse filme. Qual é o livro desse filme? Cara, eu não lembro. Esse filme tem tanta coisa que eu não lembro. Eu não lembro de livro nenhum desse filme, mas é o Livro das Sombras, custou 15 milhões e faturou 45 milhões. Então fez grana e não merece, porque esse filme aqui é um castigo, é um lixo desgraçado. Que filme mal feito, meu amigo do céu. Mas eu quero só falar um bagulho antes aqui. Eu quero que não me julguem pelo que eu vou falar aqui, mas esse conceito deles estarem fazendo várias coisas e não saberem e o vídeo revelar a verdade, eu até acho um conceito interessante. Oxi, loucão! Acho inteligente que o found footage, entre aspas, seja usado para isso, entendeu? Mas o jeito que é feito é uma bosta. Eu sei disso. Eu nem sei o que dizer sobre a ideia, assim, porque esse filme é tão ruim, esse filme ele entra facilmente aí numa lista de piores continuações de todos os tempos, entendeu? Tamanha é a ruindade dele. E a ideia do diretor era justamente fugir daquele found footage apresentado no primeiro filme, porque ele não via muito como continuar aquilo. Então ele tentou partir para essa outra abordagem e como foi infeliz. Meu Deus do céu, esse filme aqui enterrou a saga Bruxa de Blair. Morreu! Enterrou por 16 anos, até que o pessoal falou assim, eu tava louco pra ganhar um dinheirinho, será que dá pra fazer mais dinheiro com bruxa?
Lançado em 2016 com direção de Adam Wingard de Godzilla vs Kong e Death Note e roteiro de Simon Barrett de VHS e Você é o Próximo, A Bruxa de Blair ignora os acontecimentos do segundo filme. Até porque esse filme aqui é uma continuação de fato dos acontecimentos lá do primeiro filme. Não é igual o segundo filme que trata o que aconteceu no primeiro como um filme. Aqui os acontecimentos são reais, tanto é que o personagem aqui principal está buscando a irmã dele que desapareceu há zilhões de anos atrás. E esse cidadão é o James, e quando ele enxerga um vídeo no YouTube sobre aquela floresta maldita de Burkesville e vê uma garota, ele imediatamente fala: é a minha irmã Heather, precisamos ir até lá. Bora, culpado! Ele então reúne 3 de seus amigos e mais um casal de youtubers, o casal que subiu o vídeo lá pro YouTube, entendeu? E eles vão juntos procurar a Heather e passar 24 horas na floresta apenas comendo alimentos verdes. Que daí depois o casal youtuber vai subir o vídeo. E no finalzinho... Ok. Boomer! Assim, pra ser sincero, eu não sei nem se a gente deve entrar muito na história desse filme, porque ele é basicamente uma cópia do primeiro, só que aqui a tecnologia foi avançada, afinal passaram 16 anos, né? Então a gente vai ver drone, a gente vai ver outras câmeras mais novas, com uma câmerazinha que tu consegue colocar aqui na têmpora e filma tudo que tu tá fazendo, sabe? Mas presta atenção, tá? Esse filme tem a tentativa de te fazer acreditar que as coisas que estão sendo filmadas seriam filmadas, entendeu? Porque, tipo assim, por que eles estão filmando tal coisa? Mas é porque a câmera tá aqui o tempo inteiro ligada, entendeu? Então é óbvio que vai filmar. Já viu, né? E ele tem algumas diferenças do original. Por exemplo, logo que o pessoal entra na mata e começam a aparecer os bonequinhos de gravetos, o James e os amigos dele percebem pedaços de corda e de gravetos na mochila do carinha do casal youtuber, entendeu? E aí eles se ligam que foi tudo uma trollagem, provavelmente esse pessoal ia subir um vídeo pro canal também, e eles expulsam o casal do grupo. Então o que era um grupo de pessoas se divide em 2. Sabe daqui, meu! Sabe daqui, mano! E no meio desse filme, várias traquinagens começam a acontecer. Barulhos, né? O que tá acontecendo e tal. O graveto, mas era o casal que botou, mas daqui a pouco começa a acontecer coisas que não foi o casal que fez. E aí eles começam a se preocupar. Uma jovem corta o pé. E ela tem que se tratar e tal. E assim, aqui acontece aquela parada bizarra de eles tentar estabelecer uma câmera que fica na têmpora, e aí o cidadão tá vendo o pé da mulher na frente dele, o pé deveria estar aparecendo assim pra ele, mas o pé tá de lado, mostrando que essa lógica da câmera não faz sentido nenhum, porque de fato não é uma câmera na têmpora do ator, e sim um cameraman do lado. Isso não faz o menor sentido. E isso aí, o primeiro filme ensinou tão bem como é que esse daqui foi errar, cara. O primeiro filme eram os próprios atores gravando, então tudo que é gravado está no ângulo certo, porque realmente foi feito daquela maneira. Aqui o filme quer fazer a gente acreditar que a câmera tá aqui, mas às vezes ele se esquece disso, às vezes ele filma de outro lugar que não faz sentido. E no primeiro filme tinha um gore do catarro da menina, né? E aqui não teve catarro, daí eles tiveram que botar um outro gore, que é uma menina que pisou na parada lá, cortou o pé e desenvolveu um parasita. E quando ela vai dar uma olhada no que tá saindo do pé dela, sai um bicho nojentíssimo. Gente, eu acho que eu vou vomitar. Mas os dias vão passando e as coisas vão escalonando. Então o namorado dessa garota vai buscar lenha e é atacado por uma entidade invisível. E logo depois o casal de youtubers reencontra essa galera e ali eles revelam que eles estão caminhando há 5 dias na floresta. Porém, os jovens estão apenas há algumas horas. Então tem um certo loop temporal que é estabelecido aqui, que em algumas regiões da floresta o tempo passa de maneira diferente. E até é um conceito interessante, eu gosto disso. Mas é muito mal explorado no filme, né? Ele é jogado ao relento, né? O diretor falou que no primeiro filme já se insinuava isso e tudo mais, mas é muito mais uma teoria da cabeça dele, entendeu? Talvez eu esteja louco. E aqui foi estabelecida essa parada do looping temporal. Então essa floresta, eles entram lá, mas logo depois já não existe mais saída. É como se ela tivesse voltado no tempo, 200, 300 anos atrás, quando ainda não existia uma trilha para entrar nela. E a própria casa do Rustin Parr, que é dita que foi colocado fogo, que não existe mais, ela vai reaparecer no filme. Também tem algumas outras coisas que são estabelecidas aqui e que poderiam ser interessantes, mas que nunca são desenvolvidas. Por exemplo, o pessoal começa a achar novos bonecos de gravetos pela floresta. E eles suspeitam que tenha sido a youtuberzinha lá, entendeu? Que tá trollando eles de novo. Então uma das garotas vai, pega o boneco de graveto e quebra ele. E nesse momento, a garota, a youtuberzinha, se quebra ao meio na vida real.
Então é como se fosse meio que um boneco de voodoo, entendeu? Que poderia ser interessante, mas que só acontece. Mas a cena tá aqui impactante, né? Muito, é uma das cenas mais interessantes, assim, surpreende, entendeu? Porque ninguém tá esperando aquilo. Tá bom. E aí o filme vai, aquela mesmice do caramba, até que chega na cena final, quando eles chegam na casa do Rustin Parr. E lá tem todo um segmento, cara, começa a dar barulho, perseguição, eles passam por poucas e boas, uma hora um jovem desaparece, e daí a menina acha que ele morreu e ela tem que se virar sozinho. E nesse momento aqui ela entra no que eu gosto de chamar no buraco da bruxa, que é um túnelzinho que ela tem que passar, só que é um buraco muito apertado, não consegue passar de jeito nenhum. E essa cena causa um desconforto absurdo. Eu estou nervoso. E novamente, quem é que tá filmando ela? Ela tá jogando a câmera pra frente e se filmando. Não faz sentido nenhum. Ela tem a luz da câmera, mas em vez de ela usar a luz pra olhar pra frente, ela joga a câmera e a luz fica virada pra ela. Isso não tem pé nem cabeça. Faz sentido nenhum. E ali na casa do Rustin Parr restam apenas essa jovem que vai passando pelos túneis e acaba encontrando o youtuberzinho lá. E ela tem uma disputa com ele, acaba matando ele. Ele tá piroca das ideias, né? Ele tá completamente maluco, entendeu? A bruxa tá na cabeça dele. E aí, depois de acabar com ele, a garota vai atrás do James. Ela ouve as vozes, os gritos do James e ela consegue encontrar ele ali no meio daquela casa, que, como o Miguel falou, é muito interessante essa parte do filme, entendeu? Até porque ela tem visões da bruxa. Quem reclamou que a bruxa não apareceu no primeiro filme, ela aparece aqui. E como é que ela é? Igual a criatura de Hack. É, uma véia pelada, bem magra. Coincidência? Acho que não! Lembra daquele vídeo que a gente falou que eles assistem no YouTube, que faz eles acreditar que a Heather tá viva ainda, que eles têm que ir atrás dela e tal? Esse vídeo é o que eles estão vivenciando naquele momento agora, entendeu? Tipo, na história do filme. É como se fosse um loop temporal. O que eles estão gravando ali, eles viram no passado. Podia ser muito interessante, mas é totalmente jogado, então acaba não fazendo sentido, entendeu? É, fica confuso. Derreteu, tipo, 94 neurônios mesmo. Mas o que importa é que essa garota, a Lisa, consegue chegar até o sótão e se reunir com o James. E os dois estão ali naquele local, começa a rolar umas luzes na parte externa da casa, e o James, que conhece a lenda, fala pra Lisa, fica virada pra parede e não olha pra trás. Eu também vou ficar virado pra parede. O que ele faz? A partir do momento que ele ouve uma voz que ele acredita ser da Heather, ele se vira e é capturado pela bruxa. E aí essa jovem começa a se filmar apavorada. Lembra que esse filme é muito inteligente e diz que tem várias câmeras e tal, e é por isso que tem tantos pontos de vista? Nesse momento acontece um milagre divino. Deus! Que é o seguinte, a garota só tinha uma câmera, que ela estava segurando com a mão. Então ela estava se enxergando por essa câmera, com a telinha virada para ela poder ver o que está atrás dela. Só que ela também tem a visão desse ponto de vista. Ou seja, como é que isso funciona? Seria na câmerazinha que ela tem na têmpora? Mas como é possível se ter um monte de cabelo dela na frente da câmera? Não faz sentido! E outra coisa que não faz sentido algum é que ela acabou de ver o James morrer. E ele falou, não olha pra trás. Quando ele olhou pra trás, ele morreu. Ela, então, começa a ouvir vozes do James, supostamente criadas pela bruxa. E o que ela faz neste momento? Claro, ela se vira de costas e também é capturada. A Bruxa de Blair custou 25 milhões, 5 de produção, mais 20 de divulgação e gerou 45 milhões. Então fez um dinheirinho até e tal, e as críticas foram mistas. Mas a maior parte dos comentários é justamente sobre esse filme ser tipo um remake do primeiro, só que com uma tecnologia nova, né? Eles ficam perdidos na floresta, andam de um lado pro outro, o drone filma, eles sobem árvore, cai da árvore. Assim, nada acontece feijoada, né? Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Esse filme aqui é um fracasso, né? Ele é um fracasso de bilheteria, porque ele continua um filme que fez muito dinheiro lá em 99. Ele é um fracasso de crítica também, porque apesar de ele não ter sido massacrado, ele basicamente repete o primeiro. E esse aqui sim, pra mim, enterra a Bruxa de Blair. Porque já deu pra ver que meio que não tem mais suco pra tirar dessa laranja, entendeu? Vamos embora, porra!
Assim, se você gosta de Bruxa de Blair, você pode ir atrás de outras sequências espirituais desse filme, que é tipo o Hack, a gente já falou aqui, tem o Cloverfield, Creep, VHS, que pegam esse negócio do found footage e fazem algo muito mais inteligente do que foi feito nessas continuações medíocres. Medíocre? Medíocre? Medíocre! A impressão que passa é que Bruxa de Blair fez grana, foi um belo produto de mídia daquela época e tudo mais, deu muito certo, mas não deveria ter virado uma franquia, né? Não deveria, mas virou. Então, além dos filmes, você ainda pode assistir alguns falsos documentários lançados ali em 99 e 2000. Pode ler os quadrinhos de Bruxa de Blair, porque, pô, se fez mais do que R$100, é óbvio que vai ter quadrinhos. E também tem os games, né? Inclusive tem um game de 2019 que tem uma história mais interessante do que as continuações dos filmes. Mas o que todo mundo quer saber realmente é o nosso ranking dos melhores e piores. E assim, eu vou ser polêmico aqui. Eu sei que o Léo vai discordar da minha pessoa, mas tudo bem, nós estamos aí pra discordar mesmo, né? O melhor é o primeiro, isso aí a gente concorda. Mas depois pra mim vem Bruxa de Blair 2, que é um lixo num filme, é uma merda. Mas pra mim, pelo menos, teve a ideia de fazer algo diferente. Tentou fazer algo diferente. Falhou? Falhou, mas tentou. Mas falhou miseravelmente. E o terceiro filme, ele só copiou tudo, entendeu? Então, eu não consigo gostar do terceiro filme. Pra mim é ridículo. Não, eu prefiro o primeiro, o terceiro e por último o segundo. Cara, o segundo Bruxa de Blair é uma das piores continuações que eu já assisti na minha vida. Tá pau a pau com o Exorcista 2. É uma briga pesadíssima. Então é isso, pessoal. Se gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo o seu ranking dos melhores e piores. E, na verdade, comenta se você já viu alguma continuação, porque esses filmes são meio esquecidos, né? E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, lá no Insta, onde a gente define as sagas aqui do canal, e de ouvir o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que vai ter um episódio só sobre Found Footage. Isso é bom, hein? Vai ter.